Footage circulating on the internet. On May 14, 2023, Khmelnytskyi's depot for the Ukrainian Forces' planned offensive operation exploded with great force after Russian missile hit it and destroyed part of an attempted counterattack by Kiev officials. This was probably the largest explosion. Caros amigos, caras amigas, iniciamos agora a apresentação de uma nova série de vídeos sobre a guerra da Ucrânia. Essa série é denominada, A Marcha da Guerra. Nosso objetivo é, semanalmente ou com uma periodicidade maior ou menor, trazermos aqui o desenrolar dos acontecimentos relativos à guerra da Ucrânia. Bem, então, um dos acontecimentos que aconteceram, que ocorreram recentemente, foi exatamente esse extraordinário ataque de drones da Rússia, contra um depósito de munições, da Ucrânia. E o que aconteceu é que a explosão foi, as munições explodiram, e a munição foi registrada, na verdade foi com a força de alguns quilotons, como se fosse uma bomba atômica, Inclusive, ninguém aventou essa possibilidade, mas aventaram a possibilidade de que a nuvem resultante era radioativa. Não, por quê? Porque teria explodido um depósito de munições que continham material relativo, que é os projéteis que a Ucrânia recebeu da Inglaterra, de armas antitanques baseadas no urânio empobrecido. Mas isso não foi verdadeiro, Mas de qualquer maneira a explosão foi gigantesca, tá certo? Bem, então o que nós vamos fazer agora é examinar o quê? Uma questão, que é muito importante, que é a questão sobre se a Rússia está perdendo ou não. Por que essa questão estranha, É porque o discurso, da imprensa ocidental, da grande imprensa, inclusive da brasileira, durante o ano passado e até início desse ano, é que a Ucrânia estava ganhando a guerra. É claro que isso tem uma razão de ser, além a razão de ser, principalmente a razão de propaganda, mas, havia uma pega, essa propaganda tinha uma pega qualquer, o fato de que, em primeiro lugar, quando o exército russo lançou a Blitzkrieg contra a Ucrânia, a partir do dia 22 de fevereiro do ano passado, ele penetrou profundamente no território da Ucrânia, inclusive chegou a Kiev, semi-cercou Kiev, cercou do norte, do leste e do oeste, mas do sul não, deixou. E aí, foram encetadas negociações entre Kiev, ou Kiev, como dizem os ucranianos, e Moscou. Ocorre que o que aconteceu foi que esse acordo foi inicialmente muito bem sucedido, e aí a Rússia, como uma demonstração de boa vontade, se retirou da região de Kiev. Aconteceu duas coisas. O primeiro lugar foi que o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Boris Johnson, foi para Kiev imediatamente e convenceu o presidente Zelensky a continuar a guerra, a parar com essa bobagem de negociações. Afinal, a Ucrânia iria receber todo o apoio dos Estados Unidos, que é a maior potência econômica do planeta. Isso é mentira, não é desde 2014 que a China que como também a maior potência mundial
em termos militares. Também é uma mentira, porque a Rússia já havia se tornado na maior potência militar mundial, né? Então, tanto do ponto de vista atômico, quanto do ponto de vista de armas convencionais. E aí, né, o presidente realmente Zelensky pensou, não, eu vou negociar porcaria nenhuma, né? Eu vou ganhar a guerra, tá certo? Com apoio desses aliados que são as grandes potências mundiais, como tem dito a imprensa internacional, né, desde a Segunda Guerra, né? Então, o que aconteceu? A guerra continuou, tá certo? Mas como as tropas russas haviam se retirado, a imprensa ocidental apresentou essa retirada como se elas tivessem sido expulsas pelo, pelo exército ucraniano, que foi uma mentira, né? Bom, e depois aconteceu em agosto, né, em setembro do ano passado, né, que os ucranianos, o exército ucraniano, atacou a região de Kharkov. E aí realmente o exército russo saiu, se retirou, né? Mas então foi uma grande vitória. Foi uma vitória da opinião pública, uma vitória territorial inequívoca. Né? Por quê? Mas como que isso aconteceu? É porque a Rússia, considerando também as repúblicas, as milícias da república, das repúblicas rebeldes, que somavam 70 mil homens, né? E as forças russas eram 120 mil, então dava 190 mil homens, que não podiam enfrentar o exército, a não ser nas áreas onde as tropas russas ou as milícias estavam concentradas, né, que é a região do Donbass, na região de Kherson, né, Zaporozhye, no sul, né, ali estavam concentrados esses 190 mil homens, né? E na região de Kharkov só havia 2 mil. E aí o exército russo, o exército ucraniano atacou, teve pesadíssimas baixas, né? Pesadíssimas baixas, atacou em campo aberto, né? E sofreu os ataques da artilharia e da Força Aérea Russa, né? E aí, bom, mas empurraram os 2 mil, os 2 mil ucranianos, né? Eu acho que eles empregaram acho que 30 mil homens, né? Empurraram e os russos saíram, os 2 mil russos saíram da região, claro, né? A Rússia não quis trazer suas reservas ou lançar suas forças de paraquedistas, suas divisões de paraquedistas na batalha, não. Mas ela se retirou, né? Entregou o território e aí foi, né, um choque, né, negativo para a opinião pública russa e um choque positivo para as tropas, para o governo da Ucrânia e para a imprensa ocidental, que festejou, né, essa grande vitória ucraniana, que na verdade foi uma vitória de pirro, né, não adiantou nada e o exército ucraniano teve pesadas baixas, né? E a terceira vez, isso aconteceu em setembro do ano passado, né? E um mês depois, né? Ou 2 meses depois, eu acho que foi um mês e pouco depois, aconteceu, né? A retirada russa da região de Zaporozhye, da região, na verdade, de Kherson, né? Ao oeste do rio de Dnieper. O que acontece é que tinha uma represa, né, que os ucranianos estavam bombardearam mais de um mês. Estavam bombardeando, né? Então, o que aconteceu? Os russos, né, ficaram, a represa resistiu, mas via-se que ela estava sofrendo danos. Ia haver um momento que ela ia se romper. E se rompesse, né, ela inundaria todas as margens, né, rio abaixo. Já achei Jussante, né, rio abaixo, né, Jussante do
da represa, né? Exatamente. E isso, né? Então, as pontes ficariam submersas, né? Isso isolaria as tropas russas e a população pró-Rússia, né, que estava nessas regiões. Então, o que, que teria que fazer? Né? A Rússia teria que abastecer a população e suas tropas, né, o que exigiria um esforço de logística enorme, através de barcaças, aviões, de transporte, helicópteros, né? E o desgaste, inclusive as perdas, poderiam ser enormes. E aí a Rússia decidiu uma coisa mais simples, né? Vamos sair dali, pronto. Evacuaram quem aceitou da população, muitos ficaram, né? E retirou, 3 dias retirou suas tropas da região, né? E isso foi colocado como novamente o exército ucraniano tivesse expulsado os rios da região. Não foi nada disso, né? Mas isso mediaticamente apareceu dessa maneira, né? Então, né, isso gerou, né, essa visão de que os russos estariam perdendo a guerra, ok? Ora, será que isso é verdade? Né? Isso que nós vamos ver. E aqui tem as notícias, né, que é muito interessante, né? Notícias, né? Já, por exemplo, né, no dia 3 de maio, né? No 3 de maio, né? Ou seja, né, antes da ofensiva de Kharkov e da ofensiva de Kherson, né, nós falamos em maio, né, 3 de maio de 2022, né? A guerra começou em 22 de fevereiro, né? Tem essa opinião dizendo o seguinte: a Rússia está perdendo a guerra e de forma grandiosa, né? Está tomando uma surra. Aqui, né, no mesmo mês, né? Aliás, no dia 21 do mesmo mês, né, início da primavera, né? Putin está perdendo a sua, como é que chama? Grip a sua, o seu controle, né? Controle no sentido de pegou com a mão, né? O seu controle, né? Do poder, e os oficiais russos, os governantes, né, dos sistemas de segurança russo, não, os oficiais de segurança, né, do sistema de segurança russo, né, pensam que a guerra da Ucrânia está perdida, né? Dizem os espertos, que espertos são eles, são espertos, né? Não são expertos, né? São espertinhos, né? Bem, aqui, né, já uma notícia, né? Em janeiro deste ano, não, final do ano passado, né? Dizendo o seguinte, né? Que Putin sabe que está perdendo a guerra e não pode explicar isso à sua sociedade. Mas aí foi o Zelensky que falou, né? Então isso aí não conta muito, né? Não conta muito, mas isso foi... Aqui, ó. Esse aqui é uma noticiário do ano passado, né? E vai dizer o seguinte, né? Poxa, a Rússia perdeu a guerra, coisas do passado, né? E aqui, né, Jim Rich, sobre a escalada da Rússia na guerra. Essa escalada aconteceu em setembro do ano passado. Depois que do atentado terrorista, né, da Ucrânia, né, com apoio ocidental, né, na ponte da Crimeia, né, que explodiram um caminhão, né, coitado, o motorista morreu, né, e não foi um motorista suicida. Provavelmente, seguramente, né, eles encheram o caminhão de dinamite, o que realmente causa
uma explosão enorme, né? E avariou uma das pistas, né, da ponte, ficou interditada, né? Ficou praticamente destruída, né? Um trem que estava passando pegou fogo, né? E que estava passando, que a pista tem duas pistas, uma de vapor, pistas de 3 ou 4 linhas, né? Pista, né? Que a gente chama pista, né? Mas então tinha uma grande pista de ida, grande pista de automóvel de volta ali, e acessoriamente, ou principalmente, dependendo da perspectiva, né? Tinha uma ferrovia, uma linha ferroviária, né? Então essa linha não foi atingida, a não ser um trem que pegou fogo. Certo? Mas uma das pistas, né, rodoviárias foi realmente era um grande buraco na pista, não dava para passar carro, né? Não caminhão nem nada, né? Então isso teve que ser reparado, né? Mas então isso levou, né, a que a Rússia respondesse. Na Rússia, isso não foi uma resposta à Rússia, isso foi, na verdade, esse ato terrorista foi. Mas então o pessoal, eu estava falando, né, nós estávamos falando que não foi um ataque suicida, com certeza que não, né? O pessoal botou lá, mandaram o sujeito ir com o caminhão, e aí apertaram de longe por um controle remoto, e o caminhão todo explodiu, né? Matou o cara, claro, né? Então, então isso foi o ato terrorista. Aí o presidente russo, né, o governo russo, aproveitou para fazer o que ele queria fazer. Ele não tinha feito, para não chocar a opinião pública mundial, principalmente os países que estavam abertamente, mas principalmente sem falar, apoiando, né, como o governo da Índia, da China, né, tá certo? Eles não nem aprovaram, né, nem apoiaram, nem na resolução da ONU, né, que condenou a Rússia, né, a guerra da Rússia, a intervenção da Rússia, né, foi uma coisa muito surpreendente, porque um grande número de países, na verdade, inclusive o Brasil, nos países do chamado terceiro mundo, né, tirando os países ocidentais da Europa, os Estados Unidos e Canadá, né, da América do Norte, e alguns da Ásia, né, como Coreia do Sul, Taiwan, Austrália, e a Austrália é a Oceania, né? A Austrália e o Japão, que é da Ásia, né? Esses países votaram contra, né? E vários países do terceiro mundo, né? Mas a maioria desses países do terceiro mundo, né? Se você pegar em termos da população, 2/3 da população ficou em cima não condenou a Rússia, não condenou, se abstiveram, né? Na verdade é um apoio, né? Um apoio discreto, tá certo? Então, quando o Putin não podia, né, ir frontalmente contra a opinião pública desses países, começar a bombardear a Ucrânia, né? Havia bombardeiros, mas eram restritos a quê? Restritos às fábricas de armamentos, né? E aí, ou as grandes fábricas de combustíveis, etc., mas era grande destilaria. Foi restrito, né? Mas aí, o que aconteceu? Com esse atentado terrorista, aí a Rússia respondeu, lançando um ataque massivo, que não parou até hoje, né? De ataque de mísseis, né? De mísseis, de drones, depois de drones e de aviões, né? Que está continuando até hoje, né? Menos de aviões por causa do sistema antiaéreo soviético, né, da Ucrânia, que era muito eficiente, né? Então a Rússia, um dos bombardeiros iniciais que ela estava fazendo é exatamente atacando esses sistemas de míssil, né? S-300 principalmente, que eram altamente efetivos, né? Apesar de ser da década de 70, final da década de 70, início da 80, né?
altamente, acho que é da década de 80, falei de 70, não, mas é de 80, né? Altamente, muito eficaz, não, mas eu acho que é da, desculpa, voltando atrás, é de 70 e 80, né? Altamente eficaz, né? Que são muito melhores que os sistemas ocidentais, que são uma porcaria, né? O ocidental sempre privilegiou a força aérea, então os sistemas mísseis ocidentais sempre foram uma porcaria. Bem, como é o sistema Patriot, nós vamos falar sobre isso no outro vídeo. Então, aí o Putin lançou o grande ataque aéreo, né, contra o sistema de transporte. Na verdade, não contra o sistema de transporte, contra o sistema de transmissão de energia elétrica, né, e as estações de como é que chama? Que transforma alta potência em menor potência para o sistema de transporte ucraniano. Né? Então, isso que os transformadores, sistema de transformadores, né? As estações de transformadores de energia elétrica, né? É o que foi feito, né? Em larga escala. Bom, aqui está, né, em outubro, uma notícia de outubro do ano passado, né, dizendo, né, 1º de outubro, né, Putin perdeu a guerra, né? Jim Risch, sobre a escalada da Rússia, né? Sobre a escalada da Rússia, que se seguiu, né, o ataque terrorista em setembro da ponte da Crimeia, né? Bem, aqui está, né, e já notícias deste ano, né? Em fevereiro, né? Isso é muito interessante, né? Fevereiro, 3 de fevereiro, Rússia já perdeu a guerra no longo prazo, mudou o discurso, no longo prazo, quer dizer, o longo prazo pode ser muito longo, pode ser daqui a 30 anos, não vamos falar isso, né? Seria daqui, quantos anos? 3 anos? Quer dizer, já perdeu, mas no longo prazo, porque no curto prazo, o que está acontecendo? Está ganhando, é o não dito, né? Que diz muita coisa, como dizem os psicólogos, né? E esse aqui, né, essa notícia, né, de Jean Kalberg, né, de março, 6 de março, diz que a Rússia vai perder. Então, a Rússia não está perdendo, a Rússia vai perder, né? Vai perder. Ou seja, vai perder no longo prazo. Né? Então, não dizendo a mesma coisa, né? Aí agora aqui, né, essa notícia aqui é preciso entender, né, que é do governo, é uma notícia oficial, na verdade não é declaração, né, digamos, aparece na forma de notícia, mas não é, né? O que está falando, né? Isso aqui foi publicado de 10 de maio, dizendo o seguinte, né? A Rússia imperativo, tem de compreender que não pode nunca vencer na Ucrânia. Poxa, fala por quê, né? Se continuar lutando, continuará perdendo. Ou seja, ela está perdendo, né? E tem que compreender que já perdeu, pô. Por que está brigando à toa? Não é? Bom, agora a pergunta que eu não quero calar é essa, né? A Ucrânia, né? Aliás, quem está vencendo a guerra na Ucrânia? Da Ucrânia, né? Bom, então aí olha o noticiário como está mudando, né? Aqui, né? Essa notícia, né? Que é de novembro, já é de novembro do ano passado, né? Vai dizer, bom, vamos pegar aqui mais à tarde, de agosto do ano passado, né? 3 de agosto. Ucrânia diz que a ajuda ocidental não é suficiente. Bom, na verdade, quando você lê isso, né, em Ucrânia, o que você pensou? Como eu pensei, né? Bom, não é suficiente para quê? Para ganhar a guerra?
Na verdade, não. Isso aqui foi um pedido da Ucrânia, né, que sempre tem pedido por mais ajuda, mais dinheiro, etc, etc. Né? Grande parte desse dinheiro nem vai para a luta, né, vai para as propriedades dos Zelensky, do pessoal da elite, né, corrupta que governa o país, né? Mas tudo bem, né? Então você está pedindo mais dinheiro, mais ajuda, né? Mais ajuda, né? Então isso aí não é para ser levado a sério. Mas essa aqui, né, é uma notícia já, né? É muito interessante, né? É uma notícia, né, de novembro do ano passado, tá certo? 7 de novembro. A Ucrânia está em perigo, vamos devagar, né? De ficar sem defesa aérea. Por quê? Porque a Rússia estava acabando com a defesa aérea. Né? Na medida que a Rússia lança, né, ataque de drones sem descanso. Bom, olha que você dá as notícias ruins aos poucos. Bem, o que você está falando? Está falando primeiro que você está usando drones. A Rússia estava usando drones, mas principalmente não eram mísseis. Mas a imprensa ocidental tinha falado que a Rússia tinha acabado, os mísseis da Rússia estavam acabando. Desde que começou a guerra está acabando, e até hoje está acabando, mas não acabaram. Né? Aliás, né, nós temos assistido ataques massivos. Né? Antes de ontem, né, foi o ataque maior ataque, segundo algumas fontes, né, desde o começo da guerra, né? Então, de mísseis, né? Mísseis misturados com drones, né? Ou com ataque de aviões. Os aviões não chegam, bombardeiam, jogam as bombas não. Eles lançam seus mísseis também, né? Então, né? Bom, aí essa notícia aqui, né? Que é de 25 de fevereiro, né? Olha que é uma notícia muito importante, né? Menos americanos, né, percebem que a Ucrânia está vencendo. Quer dizer, cada vez menos americanos acreditam nessa bobagem. Tá certo? Bem, agora essa notícia aqui do Kiev Independente é um jornal que não é status, é um jornal ucraniano, mas fora da Ucrânia, né? De pessoas que são contra o governo ucraniano, né? Mas são contra, mas também não são a favor do ataque, da guerra, né? Não são da Rússia, né? Então o que ele está falando, né? Ele está falando que qual que é a tarefa mais difícil dos países ocidentais na Ucrânia? É convencer a Putin que ele está perdendo. Estranha essa notícia, né? Estranha, né? Bom, só que aí vem, né? Aliás, desculpe, essa notícia anteriormente não é do Kiev Independente, né? É da CNN, né? O jornal, o Kiev Independente, né, vai dizer que os dados da mídia, né, dados públicos da mídia, sugerem uma pequena sugestão, que 16 mil soldados russos, né, morreram na guerra da Ucrânia. 16 mil só? Os ucranianos estavam falando que eram centenas de milhares, né? E isso é de março, né? 31 de março deste ano, 2023. Mas isso aí não tem problema. Tem, por quê? Nós vamos ver a origem dessa notícia, tá certo? Quem foi o Mossad, que é considerado o melhor serviço secreto do mundo, que é o serviço secreto de Israel. É a noticiária, quer dizer, o serviço secreto de Israel, né? Olhando
conhece os dados, conhece, fuça lá as coisas escondidas, né? O serviço dele é fuçar, né? Um dos serviços fundamentais é fuçar. E fuçando, né? Chegaram com esse número. Uai, se você considerar, né, que... E pior ainda, né? Se você somar os mortos com os feridos, não chega a 65. Seria o dobro quase. Perto do dobro, ou seja, né? 16 dá 30, 62, 32 mil, 32, 35, não interessa, né? É muito pequeno. Bom, em compensação, né? A mesma fonte disse, né, que a Ucrânia perdeu 157 mil soldados mortos. 234 mil feridos. Poxa, já deu 481 mil mortos e feridos. Ou seja, é 10 vezes mais em número de mortos e de feridos aí que nem conta. É 15 vezes mais o número de feridos. Né? 17.200 soldados prisioneiros, ou seja, tem mais prisioneiros. Foram feitos mais prisioneiros ucranianos, soldados ucranianos, na guerra, do que isso até março, fim de março deste ano, né? Ou seja, mais de um ano de guerra, né? Do que todos os mortos russos. E, aliás, esses foram, aliás, confirmados por fontes, pela própria CNN, né? Que fez, eu acho que é CNN, ou a BBC, não acho que é CNN, que fez um levantamento nos cemitérios russos para descobrir, aí o número é mais ou menos esse, ou seja, não morreu mais do que 16 mil, não, poxa, é muito pouco, né? E além disso, 7.800 mercenários foram mortos. Poxa, os mercenários estão saindo mal, né? Inclusive 234 oficiais, ou seja, funcionários públicos, né? Soldados e, na verdade, oficiais, né? Dos Estados Unidos e do Reino Unido, que na verdade estão ganhando, estão na guerra lá, ó. Efetivamente, né? Além de, e aqui tem, isso aqui eu peguei um noticiário confirmando, só que esqueci eu acho que foi da Tailândia que eu peguei, não lembro, né? Essa língua aí eu não sei o que é, né? Mossad, não sei o que, mas se vocês pegarem isso e tentarem digitar aí, vocês acham a língua que é. Ucrânia perdeu, né? 302 aviões. Puxa, ela começou a guerra com acho que 350 aviões. 212 helicópteros, 2.750 drones, 6.320 tanques e blindados e outros blindados, né? Que são, por exemplo, veículos de transporte de soldados, esses veículos, né? E eles normalmente carregam 7 soldados, né? E aí, quando eles vão, né, para o campo de batalha, quando entram em contato com o inimigo, né, quando eles recebem chumbo, o pessoal, eles abrem as portas de trás, saem os combatentes, né, saem os combatentes, 7, né? E aí, os 7 combatentes com mais o veículo, né, que o veículo vai dar o apoio, ou seus canhões de até 76 milímetros, que são os veículos de transporte dado russos antigos, né? Ou metralhadoras, né? Canhões de menor calibre, inclusive também mísseis antitanque, né? Então, o problema dele é a blindagem, que é muito pequena, né? 14 milímetros em geral, aguenta bala até de metralhadora pesada, né? .50, né? Quer ser 12,5 milímetros, né? Mas acima disso já começa, 30 milímetros já era. Já era.
um canhão de 30 milímetros penetra nessa, não sei se 20 minutos, eu acho que também não penetra, não, mas 30 milímetros, né? E sistemas, 500 sistemas antiaéreos, 7.360 sistemas de artilharia, que é? Canhões, morteiros pesados, né? E obuseiros. Obuseiro a bala a diferença é que o canhão tem um cano muito raiado, normalmente muito comprido, então a bala vai lá longe. O obuseiro, né? Ele tem um canhão de cano mais curto, tá raiado também, e o projétil tem menos pólvora, então a trajetória dele é curva. Ele é feito, vamos dizer, para atingir o inimigo de baixo para cima, cair, né? E não atirar diretamente, né? E também tem os sistemas de lançadores de mísseis, né? Katyusha, que foi o primeiro construído, primeiro e famoso, né? Construído no mundo, né? Os sistemas russos, né? Da Segunda Guerra Mundial. Esses são herdeiros, né? Sistemas que mandam aqueles monte de mísseis, né? O alcance não é muito grande, é menos que os canhões, né? Mas mesmo assim, hoje já tem míssil, sistema de míssil russo, né? Que alcança 80 quilômetros. Então, isso não é mais verdade, né? Mas ainda tem os sistemas menos possantes, né? Que o alcance deles é menor, né? 15 quilômetros, 16 quilômetros, não sei exatamente, né? Mas são sistemas eles são temidos, extremamente temidos pela infantaria inimiga, não por todo mundo, né, dos inimigos, mas principalmente pela infantaria, né? E eles saturam a área, né? Essa é a grande. Por exemplo, os sistemas russos, né, mais comuns, eu acho que tem 24 lançadores. E sai um míssil atrás do outro, assim, intervalo de menos de um segundo. Então, poxa, você recebe 24 projéteis, né? E é muito importante, esses mísseis, quando eles caem, essa água saturada, a temperatura vai a 1000 graus. Então, o que tiver ali derrete, as pessoas derretem também, viram carbonizadas, é um inferno, né? E tem 500 sistemas antiaéreos também foram destruídos, inclusive muitos S-300, essa brincadeira, né? Tem vários outros sistemas, né? O S-300 é aqueles grandões, né? Tem os cubos, né? Chamado cubo, que era o sistema soviético, eram excelentes, são excelentes até hoje, né? Bem, aqui, né? Então a notícia aí, é claro que a Rússia, a Ucrânia está perdendo feio, né? Perdendo feio, sempre esteve. Então, e aí começa a surgir a possibilidade, até porque o apoio dos países ocidentais está minguando. Por que está minguando? Porque não tem mais arma para dar para a Ucrânia, não tem mais munição, então tá danado, né? Eles não estão produzindo, tá certo? No último ataque de mísseis dessa noite passada, né? Que vai ser objeto de outro vídeo, né? Que vai ser soltado lá, logo, os russos lançaram, os ucranianos, né? Foram atacados por mísseis russos, né, e drones, e a Rússia lançou um Kinzhal, porque ela jogou os mísseis e os drones contra Kiev, e aí as baterias de mísseis Patriot que estavam localizadas, que foram dados pelos Estados Unidos, né, responderam. E aí os russos viram onde é que eles estavam, e aí eles lançaram mísseis Kinzhal, que vão a 14 mil km por hora, são ininterceptáveis, não? Então,
Por que a Ucrânia está usando essas baterias de mísseis? Porque já perdeu, já não tem mais S-300. Ou seja, a Ucrânia realmente está ficando ficou sem cobertura, praticamente sem cobertura aérea, né? E aqui começam a aparecer, já começaram, né? Já, principalmente nesse início de ano, né? Aqui, 23 de janeiro. A inteligência germânia preocupada sobre as baixas ucranianas. Mais de 400 mil tem que ficar preocupado mesmo, né? Preocupado, né? E os russos tiveram 30 mil e a Ucrânia 400, poxa. 13 vezes mais, uai, tá danado, né? Um general, né? Isso também em janeiro, 23 de janeiro, um general norte-americano, top, quer dizer, tá lá em cima, né? É muito difícil lutar contra a Rússia. E aí, né, isso aqui é muito interessante, né? Porque 19 de janeiro deste ano, o presidente da Polônia questiona se a Ucrânia vai sobreviver. E é preciso dizer que a Ucrânia, a Polônia, os governos, não é o povo não, os governos da Polônia e dos países bálticos, Letônia, Látvia e Lituânia, Látvia é Estônia, meu tempo era Estônia, hoje é Látvia, são absolutamente contra, são os mais ferrenhos guerreiros que querem a guerra, quer que a Ucrânia, quer que a OTAN entre na guerra contra o... Isso tem suas razões históricas, não vou falar muito, né? Mas a população não. A população da Látvia é dividida. Por quê? Porque isso aconteceu nos três países, mas principalmente na Látvia, né? Que durante a Segunda Guerra Mundial, né, parte da população da Látvia, talvez 50%, talvez um pouco menos, né, aderiu aos nazistas. Inclusive, muitos deles lutaram nas tropas nazistas e em tropas não nazistas, mas lideradas por oficiais nazistas contra o Exército Vermelho. Ok? Bom, e os governos, né, são antissoviéticos, mas a população não. Por quê? Porque todo mundo sabe das atrocidades cometidas pelos alemães nos países em que eles ocuparam. Olha que os germânicos foram pouco cruéis, né? Nos três países bálticos, mas mataram 20% da população da Polônia. Então, só que quem libertou esses países foi o Exército Vermelho. Então a população tem gratidão, tem vergonha na cara, porque quem não tem gratidão, que é o governo desses 4 países, né, não tem vergonha na cara. Vamos falar em português, em bom português, né? E aqui, né, isso aqui, abril, 13 de abril, né? É uma notícia que diz que a Rússia está vencendo a guerra. Mas quem falou isso? Que foi o Douglas MacGregor. O Douglas MacGregor, né, que está aqui, ó, Douglas é um general. Primeiro que não é general, é coronel. E ele não se tornou general exatamente porque ele ficou crítico do comportamento dos Estados Unidos no Iraque. Ele lutou na guerra do Iraque, né, e depois ficou lá para ver a desnuclearização do Iraque, né, que não tinha desarmamento do Iraque, né, não tinha arma de destruição em massa. E os Estados Unidos, né, a população iraquí acabou se levantando contra os Estados Unidos e os Estados Unidos matou gente adoidada, né, torturou,
E aí ele ficou contra aquilo, né? E aí, porque ele ficou contra, ele foi reformado, ele não chegou a general. Então, e ele já falou desde que a guerra começou que a Rússia está ganhando. Então isso não é muita novidade, certo? Mas de qualquer maneira, né, o discurso começou a mudar, não é? Aqui, né, tem uma The Economist, né, que é uma porcaria, mas é muito lido, né? Vai estar dizendo o seguinte, né? Está dizendo que o conflito na Ucrânia está se transformando numa guerra de atrito. Quer dizer, a guerra de atrito é uma guerra demorada, não é uma guerra de grandes movimentos. Ele está descrevendo o que foi a guerra desde que os russos pararam com a sua ofensiva, com a sua blitzkrieg, né? Então, bom, não foi uma guerra de atrito quando a Ucrânia, né, expulsou os russos da região de Kharkov ou no sul da Ucrânia, do oeste do rio Dnieper, né? Foi bem assim, né? Mas, quer dizer, da região de Kharkov, sim, né? Então, aí deixou de ser guerra de movimento. Então, é guerra de atrito. Bom, aqui, né? Esse noticiário aqui de Intelgine, sei lá como é que fala isso. Vai dizer que a América, né, os Estados Unidos, né, precisam, né, planejar para um stalemate. O que é stalemate? É um empate, como é que chama? É como se você tivesse atolado, né? Você tá certo? Tem um empate, é um empate, né? E a mesma coisa vai dizer, né? The looming stalemate in Ukraine 1 year after the Russian invasion. Está dizendo o seguinte, 1 ano depois da invasão, né? Tem um empate na Ucrânia. Então, ninguém consegue, né, sair dessa situação, né? E aqui está aqui, né? 22 de abril, né? Vamos pegar, quer dizer, isso aqui, essa notícia aqui é de 24 de fevereiro, né? E essa daqui é de 22 de abril, né? Está dizendo o seguinte, né? Olha, a Ucrânia está num empate, né? Numa guerra de atrito. Bem, agora, a pergunta que não quer calar novamente, né? É essa, né? Quem, tá certo? Quem, né, vai ganhar a guerra, tá certo? Tá certo? Mas eu acho que a resposta não é muito difícil tá certo? De imaginar, né? E qual seria, então, quer dizer, qual seria a resposta, né? A resposta, eu acho, né, é a seguinte: За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура!
isso, nós terminamos o nosso vídeo, né? Nós apresentamos os créditos aí, aqui são os vídeos que nós pegamos parte deles e passamos, né? E vamos então encerrar o nosso vídeo agradecendo a todos e esperando contar com todos vocês no próximo vídeo, ok? Espero que tenham gostado. Se o fizeram, deem o seu like, né? Mandem para os amigos, né? Que isso nos ajudará. Esse vídeo nós não recebemos nenhum dinheiro por eles, né? Mas é bom que vocês ajudem a divulgação, porque a verdade, né? É sempre bom que seja conhecida. Então, muito obrigado novamente, e assim encerramos o vídeo de hoje.